Olá, meus irmãos de todo o Brasil, pastores, coordenadores e todos os amantes da escola bíblica dominical. A paz do Senhor Jesus, aonde você estiver, que a bênção de Deus esteja com você. E é uma alegria para mim, um prazer, um privilégio poder fazer um resumo da nossa quarta lição que estaremos estudando neste domingo. E estamos estudando sobre a igreja, e nesta lição de número 4 nós teremos a igreja e o reino de Deus. Comentário do pastor José Gonçalves, um grande homem de Deus, um grande expositor da palavra do Senhor. E nós vamos aqui a um resumo da lição de número 4. A igreja e o reino de Deus. O texto áureo está em Marcos 1,15, que diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática diz o seguinte: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então, nesta lição aqui, nós percebemos que o pastor José Gonçalves, ele nos apresenta uma relação, uma conexão entre a igreja e o reino de Deus. O reino de Deus e a igreja. Nós vamos perceber no final da lição que a igreja, ela é parte do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus na sua plenitude. O reino de Deus contém a igreja. A igreja está contida no reino de Deus. Ela é partícula, ela é parte desse reino. No final da exposição da lição, nós vamos entender isso de uma maneira bem ampla, eficaz e plena, para que você possa ir para frente da sua classe, da sua igreja, não é? E ali fazer uma exposição brilhante, abalizada, fundamentada, que vai proporcionar aos seus alunos, aos irmãos participantes, um conhecimento maravilhoso sobre a igreja, fazendo uma relação com o reino de Deus. A gente estuda igreja em eclesiologia, uma parte da teologia que se propõe a estudar a igreja em todos os seus mais variados aspectos. E esta revista aqui, ela é uma ferramenta maravilhosa que acrescenta muito nessa temática sobre a igreja, né? Sobre a igreja. Então, em eclesiologia, você aprende tudo sobre a igreja. E aqui, nessa quarta lição, existe um aspecto muito interessante, a conexão dessa igreja, desse corpo, não é? Com o reino de Deus, no sentido bem amplo. Existem as expressões reino de Deus e reino dos céus. Você vai encontrar ambas no texto dos evangelhos. Os evangelhos de Marcos, Lucas e João, eles utilizam a expressão reino de Deus. Já Mateus, ele também utiliza reino de Deus, mas ele dá mais preferência à expressão reino dos céus. Talvez por um posicionamento em relação ao povo judeu. Mateus, ele escreve para os judeus, né? E os judeus, eles tinham assim um posicionamento bem peculiar, bem característico no que se refere ao nome de Deus. Não se pronunciava. Eles se apegavam, né? Até hoje se apegam muito àquela questão do cuidado de não tomar o nome do Senhor em vão. Então, movido por isso, ele sequer pronunciava o nome. Todas as vezes que aparece no texto canônico o nome de Deus, isso é substituído por Adonai.
Isso é uma cultura, um costume do povo judeu, tá certo? Então, talvez por esse motivo, Mateus, como escreve para os judeus, ele acha melhor, nessa questão aqui, falar sobre reino dos céus e mais reino dos céus do que reino de Deus. Talvez o motivo seja esse. Mas o que tem que ficar claro aqui para nós é que as expressões reino dos céus e reino de Deus, elas têm o mesmo significado e o mesmo sentido bíblico teológico. Não há nenhuma diferença. Tanto uma como outra se refere, entendeu? A essa questão do reino do Deus Todo-Poderoso, tá? Então vamos em frente. O textuário da lição está em Marcos 1,15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Verdade prática, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Tá? Isso já foi colocado aqui e nós vamos ao resumo da lição número 4. Primeiro tópico da lição, a natureza do reino de Deus. E o pastor José Gonçalves, ele traz para nós este tópico dividido em 3 itens. O primeiro é o reino de Deus é universal. O reino de Deus é universal. E o que é que nós temos que deve ser frisado nessa questão do reino de Deus ser universal? Ele é universal por quê? Porque ele é abrangente, ele é total, presente em todos os lugares, certo? Então, quando você fala que o reino de Deus ele é universal, você está dizendo que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele tem um domínio absoluto sobre tudo, sobre a criação, sobre a natureza nos seus mais variados aspectos. E além disso, Deus ele tem um domínio também sobre todos os poderes estabelecidos no universo. O poder humano, o poder satânico, né? Todos esses poderes, eles estão subordinados ao poder do Deus Todo-Poderoso. O reino desse Deus, e entenda reino aqui como poder, governo, domínio. É isso que é reino. A palavra-chave aqui nessa lição é reino. E tudo vai circular em torno disso. Então, quando você ouve reino, você deve imaginar o quê? Poder, autoridade, não é? Domínio absoluto, e aqui se usa a expressão domínio universal. E repetindo, além de toda a obra da criação, toda a natureza, a visível e a invisível, e todos os poderes estabelecidos no mundo estão subordinados ao domínio absoluto, não é? Desse Deus Todo-Poderoso. Falando em poderes, a gente sabe que nós temos 2 princípios de autoridade no mundo. O primeiro princípio de autoridade é o princípio da rebelião de Satanás. Esse mundo que jaz no maligno, esse mundo dominado por esse poder maligno que se opõe a Deus e quer contaminar as pessoas em relação a Deus. Esse é o princípio da rebelião de Satanás. Mas o outro princípio é o princípio da autoridade de Deus. Esse princípio da autoridade de Deus está diretamente ligado com o seu reino universal. Satanás, ele tem poderes, os demônios têm poderes, mas só existe um que tem todo o poder e nós conhecemos muito bem quem é. O seu domínio é universal, o seu reino
tem um caráter universal. É isso que significa este primeiro item aqui. O segundo trata da soberania divina e os acontecimentos do mundo, né? Do mundo. Isso aqui é muito importante a gente pensar pelo seguinte: a gente percebe que uma grande maioria de pessoas, de cristãos que servem a Deus, que são servos do Senhor, crentes sinceros, né, que estão aí espalhados por todas as igrejas, Brasil e mundo afora, a gente percebe que uma grande parte desse rebanho não tem assim uma compreensão plena e firme do que seja a soberania de Deus. O pastor José Gonçalves aqui, ele fala da soberania de Deus e os acontecimentos no mundo. Já que ele é um Deus que tem domínio absoluto sobre tudo, sobre todas as coisas e todos os poderes, não é? Ele exerce esse domínio através também de sua soberania. E para que a gente possa perceber isso com clareza, a gente tem que ter uma noção exata do que é a soberania de Deus. E muitas pessoas não compreendem bem isso, né? Não compreendem muito bem isso aí. Então, surgiu um tempo no campo filosófico, no período helenista, um homem chamado Epicuro. Era um filósofo grego. E Epicuro, ele elaborou aquilo que ficou conhecido no campo da filosofia como o trilema de Epicuro. E ali ele fala várias coisas, né? Ele fala sobre Deus, questionando, né, a existência de Deus, afirmando, não, Deus não existe. Não existe por quê? Porque o mal está aí. Se ele existe, ele não é todo-poderoso, ele não é soberano, ele não é onipotente, né? Porque se ele fosse, ele acabava com o mal que está no mundo. Ele tinha poder, teria poder absoluto para terminar, extinguir com o mal. E se ele não extingue com o mal, é também prova de que ele não é um Deus bom. O trilema de Epicuro circula mais ou menos em torno dessas ideias, dessas premissas aí, não é? E a gente sabe que isso aí é uma falácia, mas isso persiste até hoje nos círculos acadêmicos de filosofia. É importante a gente conhecer sobre isso, não é? E qual é a Epicuro, e como outros hoje, ele não tinha, não é? E muitos cristãos hoje também não têm, cristãos e não cristãos não têm uma visão que seja assim correta sobre a questão da soberania de Deus. Quem fez uma defesa disso, da questão do trilema de Epicuro, foi Santo Agostinho, né? Ele falou que o mal que existe no mundo não existe essencialmente. O mal é simplesmente a ausência do bem. E que Deus teria criado seres livres. E Agostinho está certíssimo, porque Deus nos criou não robôs controlados por um controle remoto. Não. Ele criou seres livres, né? Mas isso é um outro debate. Eu estou citando isso aqui para você ter uma noção sobre a soberania de Deus. Então, resumindo aqui, qual é a melhor forma de nós entendermos, você que é um expositor da palavra de Deus, que vai para frente de uma classe, qual é a forma mais segura e didática de você falar aos seus alunos sobre a soberania de Deus? É o seguinte: se resume isso em 4 aspectos. Primeiro, número 1, Deus é soberano para fazer. Número 2, Deus é soberano para não fazer. Número 3, Deus é soberano para permitir.
Número 4, Deus é soberano para impedir. Olha que coisa interessante. Ele é soberano para fazer, para não fazer, para permitir e para impedir. Ele é soberano para fazer o que ele quer. Ele pode fazer todas as coisas? Pode, mas ele faz se ele quiser. Porque se ele for obrigado por alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, ele deixa de ser soberano. Não é lógico? Ele deixa de ser soberano. Então, Deus não é o responsável por todos os acontecimentos no mundo, mas ele tem o controle disso tudo, mas esse controle dentro de sua soberania, explicado nesses 4 aspectos que eu coloquei para você. Isso é muito interessante. O terceiro item da lição, seguindo à frente, é o reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. Aqui nesse terceiro item, o pastor José Gonçalves, ele faz um casamento entre o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Por que é importante essa colocação feita pelo nosso brilhante comentarista? É que esses 3 elementos, eles trazem no seu bojo, uma exposição completa daquilo que se chama o domínio de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o planejamento de Deus para com a sua maior obra da criação, que é o homem, eu e você, todos nós. A humanidade, ela foi objeto do supremo amor de Deus, da graça divina, da misericórdia de Deus. E para que Deus pudesse canalizar essa graça, essa bênção, essa salvação, essa redenção, a nós, seres humanos, ele se utilizou de instrumentos, de canais. E isso a Bíblia Sagrada nos revela com muita propriedade. Então aqui, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Vamos começar com Israel. Nós sabemos o seguinte: Israel, você vai perceber como é que Deus ele cumpriu o maior propósito dele conosco. Qual foi o caminho que ele escolheu para cumprir esse propósito de redenção, ou seja, de trazer o homem caído para a comunhão, de volta à comunhão com o Criador? Como é que ele fez isso? Israel foi o povo que Deus escolheu na terra para cumprir propósitos específicos. Israel, quando você estuda a história de Israel, você percebe que Israel nasceu 2 vezes. A primeira vez que Israel nasce é quando Jacó entra com seus filhos na terra do Egito. Todos nós conhecemos essa história, José vendido pelos seus irmãos, e depois vem toda a família, e Faraó lhe dar a eles ali o melhor da terra do Egito, e ali eles crescem, 70 pessoas na média, entraram ali no Egito, e dessas poucas dezenas de pessoas nasceu o quê? Uma grande nação. Aí se foram 400 e poucos anos de escravidão no domínio dos faraós que vieram depois, e essa é a primeira vez que Israel nasce, quando a família de Jacó entra ali, Israel está nascendo, entendeu? Na mente de Deus. Está nascendo, ele tinha um propósito específico ali. E a segunda vez que Israel nasce é quando? É quando Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e lhe faz promessas. Sai daqui, da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí vem as promessas: eu te abençoarei, te multiplicarei a tua semente. Tem uma frase que é messiânica, que é transformadora, redentora, extraordinária.
Aquela frase que Deus diz, olha, na tua semente ou em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, visão global, visão universal. Olha como é que Deus é um ser inteligente, ele planejou, né? Israel nasce com Jacó e depois com o chamado de Abraão. E por que eu estou falando isso para você? É sobre Israel, porque nós sabemos, né? E a lição aqui trata disso, é de que de Israel, por que Deus escolheu essa nação? Aí Deus manda lá um libertador, lá no Egito, Moisés, Arão, o povo sai dali, 40 anos de peregrinação no deserto, e eles chegam na terra prometida. E ali nessa terra prometida, Deus continua o quê? Governando o seu povo. A presença de Deus sobre aquele povo era maravilhosa. Na trajetória do deserto, durante o dia, uma nuvem, durante a noite, uma coluna de fogo. Depois o tabernáculo, ou seja, você percebe que havia uma presença de um Deus que dirigia aquela nação, que governava aquela nação, que a abençoava. Por quê? Porque ele tinha ali um propósito específico. Isso é muito maravilhoso. Só que depois que o povo se estabelece na terra, Deus continua governando. O período teocrático, quer dizer, teocrático por quê? O governo de Deus sobre o seu povo, através de juízes e tudo mais. Mas depois se estabelece a monarquia. É outro período histórico da trajetória de Israel. Mas para você entender, né, por que Deus trabalha e interage com essa nação, é porque ele tinha um propósito definido. Qual propósito era esse? É que dessa nação de Israel nasceria aquele que iria à cruz do Calvário e iria protagonizar o maior sacrifício da história de toda a humanidade. A sua morte substituta traria o homem de volta, ou seja, Deus se utilizaria de uma semente de Israel. Aí ele cumpre em Jesus a promessa que fez Abraão. A tua semente, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E quando Jesus se manifesta, ele toma a forma humana e através da sua morte substituta, do seu sacrifício vicário, ele faz o quê? Ele nos compra para Deus, ele nos coloca de volta na comunhão com Deus. Não esqueça que Jesus era um judeu. E grande parte, a maioria dos seus discípulos também eram judeus. Então Israel aqui, ele como nação, ele ganha essa importância muito maravilhosa, não é? Muito maravilhosa, que através de Israel, Deus cumpre todo esse propósito. E aonde é que entra aqui a questão da igreja? O reino de Deus, Israel, igreja. Israel você já entendeu. E aonde é que entra a igreja aqui? Aqui a questão é o seguinte, é que Israel foi o povo que Deus escolheu para cumprir um propósito. Mas ele não tinha um plano centrado apenas na nação judaica, não. A nação judaica foi o instrumento que ele utilizou para cumprir propósito. A igreja estava na mente de Deus. Preste atenção nisso, na mente de Deus. Quando ele diz a Abraão, na tua semente em ti serão benditas todas as famílias da terra, quando ele dá um caráter universal aos seus propósitos, ele tinha a igreja em mente. Eu e você, nós, a igreja, não a denominação religiosa, mas a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo aqui, né? Esse povo, né? E que povo é esse? Aí você vai entender o seguinte, que Jesus, judeu, oriundo da nação de Israel, com seus discípulos, quando ele vai à cruz, que ele oferece o seu sacrifício, o que ele faz? Quando ele termina esse sacrifício, ele estabelece o quê? Um povo. E esse povo não é mais o povo de Israel. Ele estabelece um povo especial, que é a igreja. E como é que a igreja é formada? A igreja é formada no sentido geral, não é? Com todo mundo. A igreja é universal.
Não estou falando da denominação, estou falando do sentido de sua abrangência. A igreja é formada por judeus, gentios, gregos. É por isso que quando você lê o Apocalipse, você percebe lá uma frase maravilhosa, se referindo ao sacrifício de Jesus, porque com o teu sangue, com o sangue de Cristo, Deus comprou, né, pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Olha que coisa maravilhosa, né? E que povo é esse aqui? De todas as etnias, de todos os lugares, sem prisão a uma questão geográfica. Quem é esse povo aqui? É a igreja do Senhor Jesus, que está espalhada por toda a terra, não é? E eu costumo dizer, quando falo sobre esse assunto, a igreja de Deus, né? Única e universal, indivisível. Ninguém divide a igreja. Alguém diz, não, Martinho Lutero dividiu a igreja. Ninguém divide a igreja. A igreja do Senhor, ela é una, ela é apostólica, ela é universal e ela é indivisível. Ninguém divide a igreja, entendeu? E o problema é que algumas pessoas aí confundem igreja com denominação religiosa. Somente Deus sabe aonde estão os membros de sua igreja. E quem vem buscar essa igreja é exatamente Ele, e Ele sabe aonde que essa igreja está. Então, o pastor José Gonçalves, ele finda aqui dizendo, olha, esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição, estabeleceu o quê? A igreja. Isso que nós acabamos de falar para você. Muito maravilhosa essa lição, ok? Tem um detalhe aqui, que colocado aqui nesse terceiro item, né, sobre o reino de Deus, é que os fariseus, os líderes religiosos de Israel e outras pessoas, eles faziam uma confusão. Quando Jesus falava do reino dele, não é? De um reino, eles pensavam que era um reino político. Na verdade, eles não queriam, eles queriam um Messias libertário, politicamente falando. Não se esqueça que quando Jesus pregou na Palestina, a Palestina estava naqueles dias sob o domínio romano. Herodes, depois Pilatos. Por que Herodes ele manda matar os meninos quando toma conhecimento do nascimento de Jesus? Com medo de perder o seu cargo político. Olha, nasceu o rei dos judeus? Não, o rei aqui sou eu. Aí mandou matar todo mundo. Você está entendendo? Pilatos, a mesma coisa. Quando ele faz aquele interrogatório com Jesus, naquele julgamento lá no pretório romano, ele faz várias perguntas, e entre essas perguntas está inserido ali, não, mas és tu o rei dos judeus? Entendeu? Então, é sempre neste sentido aqui. E Jesus fala para Pilatos, olha, o meu reino não é deste mundo. Talvez por isso Jesus decepcionou muita gente, porque ele falava de um reino como a presença dele no coração do homem. Era isso que os líderes religiosos de Israel não entendiam de maneira nenhuma. Seguindo em frente, vamos ao segundo tópico da lição, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como uma realidade presente, né? Uma realidade presente. Aqui é interessante, né? Jesus é a manifestação real de Deus entre os homens. E o comentarista aqui, ele cita uma cura de um mudo, de um endemoniado, alguém que estava passando por uma turbulência, que é curado por Jesus, não é? E quando Jesus efetua aquela cura, alguém fala assim, olha, ele está curando pelo poder de Belzebu, que era o príncipe dos demônios. E Jesus se defende e fala, olha, se eu curo, se eu faço milagre pelo poder do Espírito de Deus, então está provado que o reino de Deus chegou a vós. E quando ele diz isso, ele está se referindo aqui a si mesmo. Quer dizer, a presença de Jesus ali era a prova incontestável de que o reino de Deus estava chegado, havia chegado ali.
João Batista, quando começou o seu trabalho de introdução do Messias, ele fala, né? Arrependei, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou, é chegado o reino dos céus. Então, essas expressões provam que essa questão da presença do reino de Deus se referia à pessoa do próprio Cristo ali, né? O reino de Deus não é uma imaginação, é real, é real. E essa realidade ela é manifesta através de Cristo, de Jesus, a sua pessoa. O item 2 traz uma pergunta, né? O item 2 traz uma pergunta. E essa pergunta é o seguinte: o reino de Deus, né, uma realidade presente, né? E aqui está: onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, como já foi dito, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Isso que já foi colocado, né? Então aqui, onde que está o reino de Deus? O reino de Deus não está adstrito a um lugar geográfico. Ele está no coração de toda pessoa alcançada pela graça divina. E aqui tem uma coisa interessante. Uma vez eu participava de um debate, de uma conversa com um jovem. Ele é um seminarista, estava estudando para ser padre, né? Estava se preparando para ser um sacerdote lá da Igreja Católica. E ele, conversando comigo, ele se saiu com uma colocação da seguinte forma: ele falou: pastor, o senhor precisa voltar para a verdadeira Igreja de Cristo. E eu disse a ele: mas eu não posso voltar para a verdadeira Igreja de Cristo. E por que eu não posso voltar? Eu não posso voltar porque eu nunca saí de lá. Eu sempre estive, não é? E depois a gente continuou a conversa e a gente debateu, foi bastante positivo e frutífero. A questão é aquilo que eu coloquei lá atrás, ainda há pouco, né? É que muitas pessoas, elas confundem Igreja de Cristo com denominação religiosa. Aí fica dizendo: você saiu da verdadeira igreja. Está cheio na internet de vídeos, né, de A, de B, falando: olha, a verdadeira igreja é a igreja A, porque ela está ligada a Cristo, entendeu? O seu primeiro líder foi fulano de tal. Se não existe, tem um rapaz que falou o seguinte: olha, não existe salvação fora da igreja X. E por aí vai. Porque as pessoas confundem igreja com denominação religiosa. Não é? Denominações religiosas nós temos muitas, né? Deus é Amor, Assembleia de Deus, católica, batista, presbiteriana, metodista e por aí vai. São muitas denominações religiosas. Agora, a Igreja de Cristo só tem uma. E a Igreja de Cristo não tem nome, ela não tem cor, ela não tem endereço e ela nem tem CNPJ e nem bandeira. Não tem nada disso. Essas coisas que a gente utiliza para tentar distinguir a Igreja de Cristo. Não existe. Só é na cabeça das pessoas. A Igreja de Cristo é a Igreja de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Quem são os membros da Igreja de Cristo? Aqueles que em Cristo estão. Aqueles que a Cristo estão servindo, aqueles que ouviram o convite de Cristo e se renderam aos pés dele e o receberam como seu único e suficiente Salvador. Confessaram a ele os seus pecados e receberam o perdão e aguardam a manifestação da sua vinda para a glorificação final da igreja que é a reunião de todos os filhos alcançados pelo sacrifício da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. É exatamente isso aí, tá certo? O item 3 diz o seguinte: a igreja e a mensagem... Não, aqui, o item 3, né?
O item 3, a Igreja de Deus como realidade futura. O reino de Deus como uma realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma análise, como foi dito no início da lição, o pastor José Gonçalves, ele coloca bem claro isso em toda a lição. E eu alertei os meus irmãos lá no início, tá entendendo? A igreja, ela é partícula e o reino de Deus é o todo, né? A igreja está inserida no reino de Deus, ela não é a expressão absoluta do reino de Deus, ela é parte desse reino, né? E aqui, o comentarista está trazendo uma questão escatológica, de futuro, falando do reino de Deus no futuro, né? O reino de Deus como uma realidade futura, ou seja, escatológica. Por quê? Porque o reino de Deus não foi só aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, naquela relação com a nação judaica. E também não é somente aquilo que acontece hoje, na nossa geração, a igreja presente aqui. Nós vivemos o reino de Deus como igreja. Isso também tem uma repercussão futura de outras coisas, porque o reino de Deus, como ele é universal, ele vai abranger também o mundo que hoje não é igreja e que amanhã também não vai ser igreja, mas vai ser alcançado pelo reino de Deus. E um desses aspectos aqui é a questão do milênio, né? O milênio é uma doutrina escatológica, né? A escatologia é a parte da teologia aí que estuda os acontecimentos futuros, né? A vinda de Jesus, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o arrebatamento da igreja, a manifestação de Cristo em glória, o milênio, entendeu? O estado final de todas as coisas, e uma séria grande tribulação, e uma série de temáticas que devem ser estudadas e conhecidas por todos nós. E aqui é citado o milênio, como o reino de Cristo no futuro. Existe muito debate, né, sobre essas questões escatológicas, né? O milênio, por exemplo. A teologia pentecostal, a nossa teologia, ela considera que o milênio ele é literal, né? Período de 1000 anos que vai acontecer lá na frente. Há outros entendimentos sobre isso, né? Dizem que o milênio já está acontecendo, entendeu? Outros dizem que o milênio nem existe e por aí vai. Mas a teologia pentecostal, ela está pautada na ideia de que o milênio vai acontecer lá na frente. Nós acreditamos, né, que a igreja ela vai ser arrebatada, ela vai ser levada às alturas e depois ela vai retornar aí para esse milênio, esse governo, esse reino. Os livros proféticos que tratam disso, eles são muito assim simbólicos em muita coisa. Não se tem às vezes uma noção exata de como é que isso vai acontecer, mas é uma doutrina presente nas Escrituras. O que tem que ficar para nós aqui é que esse reino de Deus, que é universal, ele vai se estender lá na frente ao mundo inteiro, mesmo aquelas pessoas que decidiram virar as costas para Deus e não servi-lo, e ridicularizá-lo, e blasfemar contra ele, e rejeitá-lo, elas vão ser alcançadas pelo reino de Deus de alguma forma. Isso é claro e inequívoco nas Escrituras. Partindo para o último tópico, né? O último tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. Aqui traz a distinção entre igreja e reino de Deus. Isso aqui é muito importante. Para finalizar, a igreja no contexto do reino de Deus. Distinção entre igreja e reino de Deus, como já foi colocado lá na frente, né? A igreja, ela é partícula do reino de Deus, e ela vive o reino de Deus, e ela participa do reino de Deus, e ela propaga o reino de Deus, mas o reino de Deus é muito mais abrangente do que a igreja em si, tá certo? Então o reino de Deus abrange a igreja e é mais amplo do que ela, certo?
Então aqui seria mais ou menos o seguinte, o quadro seria o seguinte, né? O reino de Deus, lá em relação a Israel, no tempo de Israel, que ele tirou o povo do Egito e caminhou no deserto, que nós já falamos. Ali, Israel era a comunidade do reino de Deus. A igreja não existia no primeiro testamento, na primeira aliança, ou na antiga aliança. A igreja não existia. A comunidade do reino de Deus, naquele contexto, era Israel, a nação judaica. E depois veio o quê? Na sequência, veio o reino de Deus, abrange agora a nova aliança, aonde o quê? Quem é a comunidade do reino de Deus na nova aliança? Na antiga aliança era Israel. E na nova aliança agora? A igreja. A igreja, que é formada por quem? Por judeus, por Israel e por todas as nações. A igreja universal, é universal. Ela abrange todos os lugares. E eu volto a repetir, com o teu sangue compraste para ele pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações. Essa é a igreja. Então hoje a igreja é a comunidade que vive o reino de Deus e propaga e representa esse reino aqui na terra. Isso é muito maravilhoso, né? O segundo item fala, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja, judeus e gentios, é o instrumento que Deus usa para propagar o seu reino. Não tem esse negócio mais de você estar olhando para Israel, né, e ver tudo ali, não. Israel, ele cumpriu um grande propósito na história da igreja. É muito difícil é impossível você considerar a igreja sem considerar Israel, pelos motivos que já foram tratados na lição. A origem é ali, né? Quem foi que fundou a igreja? Jesus. Jesus era quem? Judeu. Então é impossível você desconectar a igreja da questão israelita, judaica, em toda a história, não é? Mas aqui, a igreja, ela engloba todo mundo. Não há uma separação de povo, o povo judeu, o povo cristão, o povo não sei o quê. Isso não existe na teologia bíblica do reino de Deus. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, Deus só tem um povo, que é oriundo de todos os lugares, de todas as posições. E quem é esse povo? A igreja. E quem é essa igreja? Os que receberam a Cristo no coração e o servem como peregrinos, abandonaram o mundo e caminham para Jerusalém celestial. O terceiro item, já finalizando a lição, a igreja e a mensagem do reino. Pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Aí a gente volta lá para o texto áureo. Olha só, aliás, para a verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. O pastor José Gonçalves colocou isso aqui, e realmente isso aqui é uma resenha maravilhosa dessa parte da missão da igreja. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a missão da igreja. E esse pregar não é apenas pregar sermão. Eu quero observar duas coisas aqui, né? Primeiro, já dito, né? Qual é a maior missão da igreja como parte integrante do reino de Deus? Ministrar a palavra de Deus e pregar a mensagem do evangelho. Essa é a missão da igreja. Tanto que quando Jesus ele fala lá em Atos, ele diz assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que nós recebemos o poder do Espírito Santo? Para fazer festa em igreja, para fazer isso, para fazer aquilo, para ser isso, para ser aquilo? Não. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para quê? Para testemunhar. Então, a marca registrada de um cristão verdadeiro é o quê? É falar do amor de Deus. É passar para frente a mensagem que o alcançou. O evangelho que o transformou.
Já que esse evangelho impactou a sua vida e faz sentido para a sua vida, o papel de cada um de nós é transmitir esse evangelho para frente. E Jesus falou exaustivamente sobre isso. Mandou 70, mandou 12, mandou um monte de gente depois de ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, não é? Essa é a missão da igreja. Tem muitos cristãos hoje que vão à igreja, se tornam cristãos para ser fã de Jesus. É legal ser fã de Jesus, mas não é suficiente. Jesus não precisa de fãs. Ele nem quer que você seja fã dele. Ele quer que você seja testemunha, ou seja, pegue aquilo que te abençoou, que te alcançou e transmita, compartilha. Usando aqui uma mensagem, uma palavra do mundo da internet, compartilha com outras pessoas. Esse é o papel da igreja, o papel de cada um de nós, ministrar a palavra de Deus. E pregar o evangelho não é só pregar sermão na praça, na igreja, na televisão, na internet, não. A igreja prega também através de uma vida, ou seja, vivendo a palavra. É o que os apóstolos faziam no tempo da igreja do primeiro século e que nós devemos fazer hoje, que Jesus fez, atendendo as pessoas que carecem. Evangelho, pregar o evangelho também é viver e abençoar a vida das pessoas. Maravilhosa essa lição, parabéns, pastor José Gonçalves, por essa exposição maravilhosa dessa lição. E aqui a nossa contribuição fazendo esse resumo. Tome essas anotações com aquelas que você já tem, ore ao Senhor e domingo você vai estar ministrando, Deus vai te tomar como instrumento nas suas mãos e você vai abençoar a igreja no Brasil inteiro com essa mensagem maravilhosa da igreja e o reino de Deus. Deus abençoe. Se você foi impactado, gostou desta ministração, inscreva-se no nosso canal. Nosso canal é voltado para essa questão de escola bíblica dominical, ensino da palavra, devocionais. Deixa aí o seu comentário, o sininho aí também pode ser acionado para você receber as notificações de novos vídeos. Sempre nós estamos postando novos vídeos e que o Senhor te abençoe. Permita-me orar nesse instante. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de ter ministrado a tua palavra. Abençoa as igrejas em todo o Brasil que vão estudar neste domingo 28, a 4ª lição dessa maravilhosa revista, que com certeza vai nos fazer mais enriquecidos na tua presença e no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos agora e para sempre. Deus esteja contigo aonde você estiver. Receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus em Belém do Pará.